Bem-vindo a bordo, palestrante Barrios. Hoje a questão é: por que passamos tantas dificuldades? Porque na vida a gente encontra tanto obstáculo, tantas situações assim inesperadas. Quando a gente parece que tudo vai dar certo, acontece alguma coisa. E já vou garantir uma coisa para você: é na sua vida, na minha e de todo mundo. Nesse exato momento, todos estamos passando por algum tipo de obstáculo. É difícil, são raríssimos os momentos em que tudo dá certo. Esses momentos eles duram pouco. Sempre tem alguma coisa que não está legal. Então, a gente precisa saber lidar com essas situações. Quem lida melhor com as situações, vive melhor. Mas vamos voltar para a origem da pergunta. Por que essas dificuldades? Por que a gente tem a impressão de que a gente parece que está num jogo, né? E que você, quando passa de nível, vem outra coisa mais difícil para acontecer e você está sempre ali se esforçando. Bom, as dificuldades, nós temos dois tipos de dificuldades. Então a primeira questão, a gente tem que saber diferenciar elas. Tem dificuldades que elas são alheias à nossa vontade. O que isso significa? Que infelizmente, como a gente vive num mundo muito complexo e a gente não depende, tem uma série de fatores que não dependem da nossa vontade, esses problemas surgem. Por exemplo, um aumento da inflação, por exemplo, né? E aí o seu poder de compra diminui, os preços sobem. Há um problema de guerra lá na Ucrânia e a gente tem um problema de reflexo nos combustíveis, por exemplo, no Brasil. Isso você tem o que fazer? Não tem. São problemas que acontecem e que estão alheios à nossa vontade. Mas existe uma segunda categoria de problemas, que são aqueles que nós criamos. E é impressionante como a gente cria problemas para a nossa vida. Então, a gente precisa separar esses dois tipos de problemas. Por quê? Porque a gente tem que atuar de maneira diferente em cada um deles. E além disso, eu vou explicar o porquê que acontece os dois tipos de problema. E aí a gente vai lá na origem, no nosso vídeo, por que enfrentamos tantas adversidades, por que nós enfrentamos tantos problemas. Vamos voltar para os problemas que nós criamos. Cara, a gente precisa parar, a gente precisa refletir. As nossas ações, elas estão levando a esse tipo de problema. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que começa a falar muito no trabalho, gosta de conversar. E o que acontece? Já foi demitido algumas vezes por esse excesso de conversa. Aí fala assim, foi demitido, é um problema, né? Porque tem que voltar ao mercado de trabalho e tal. Mas quem está criando esse tipo de problema? É a própria pessoa. Então, se a gente não refletir e quando vier esse tipo de problema, a gente fizer fazer uma análise, qual é a minha contribuição para que esse problema tenha surgido? E aí, trabalhar dentro disso, parar com isso, mudar meu hábito, mudar a minha resposta, eu preciso ser mais inteligente emocionalmente. Então a gente tem que começar a diminuir, facilitar a nossa vida. Eu não posso ficar botando pedras no meu caminho. E a maioria de nós faz isso. Vamos para os outros tipos de problemas que a gente enfrenta. E esses, vamos dizer assim, não depende da gente. Primeiro, a gente precisa se preparar para situações de dificuldade, certo? Vamos numa parábola, né? Que é aquela parábola lá da formiga, né? A formiguinha e a cigarra. Então, a formiguinha já sabe que vai lá na frente dar algum problema. Então, o que ela faz? Ela vai estocando ali o alimento e tal, a cigarra fica lá tocando violão, né, feliz e tal. Quando chega lá o inverno, que ela não tem mais comida, ela fica numa situação difícil. Então isso, eu era criança, já tinha isso, eu não sei nem de quando data essa historinha. Então todo mundo sabe que vai ter momentos de dificuldade. E esses momentos de dificuldade a gente precisa se preparar. Como que a gente se prepara? A gente se prepara guardando dinheiro,
a gente se prepara emocionalmente, procurando estar equilibrados o máximo possível, fisicamente a gente estar bem, para não pegar a gente já no momento de saúde debilitada, uma situação financeira ruim, e além disso a gente tem um cenário desfavorável. Então a gente precisa trabalhar preventivamente, seja no campo financeiro, seja no campo pessoal, seja no campo emocional. Então a gente está atuando já naquela outra lá, lembra? A gente, além de não ficar criando problemas, ainda vai criando colchões, vamos dizer assim, que suportem. Então isso é como lida. Mas vamos à pergunta final. Por que a gente passa por essas dificuldades? É para a gente aprender. Sempre alguma coisa a gente tem que tirar proveito. São esses momentos de dificuldade que formam o seu caráter, que formam a sua resiliência, que formam, já ouviu falar assim, de forjar o caráter, moldar a ferro e fogo. Então assim, a gente precisa passar por essas coisas para, primeiro, mostrar o quão forte a gente é, buscar energias lá, refletir naquilo que realmente é importante na vida da gente. Então os problemas, eles trazem uma série de ensinamentos. E se você for sábio, se você for sábia o suficiente, você vai encarar esses problemas de uma maneira diferente. Você tenta se preparar, assim esse problema que você não domina, ele vai ter um impacto menor na sua vida, certo? Então se eu tenho, por exemplo, uma reserva financeira e de repente a empresa onde eu estou, ela vai à falência, eu sou demitido, eu consigo ter uma quantidade de dinheiro que me sustente durante um período para eu me recolocar, entende? Então, aí o que a gente faz? Faz essa análise, o que eu posso tirar de proveito, o que isso me ensinou? E aí a gente cresce como pessoa, a gente começa a ficar mais sábio, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Então, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar revoltado, ao invés de achar que só você tem problema, que tudo o azar é seu, entenda que todos têm problemas e os problemas estão aí para fazer de você uma pessoa mais forte, uma pessoa de alma mais segura, mais firme, para que você tenha uma evolução aqui na Terra. Você concorda com isso? Deixa no comentário, deixa a curtida no vídeo. Um forte abraço e até o próximo voo!